Mais interessante, mais importante, é o chamado princípio multiplicativo. Suponha que um restaurante me ofereça 3 pratos principais A, B, C, né? Salada de alface, bife e camarão. E ofereça 2 sobremesas. Torta e sorvete. E você deve eleger, escolher, selecionar uma refeição completa. Uma refeição completa é formada por um prato principal e uma sobremesa. De quantos modos você pode eleger sua refeição? Vamos contar. Se eu eleger o prato principal A, né, a salada de alface, eu posso comer salada de alface com sorvete, não ao mesmo tempo, é claro, ou salada de alface com torta. Se eu escolher bife, só do Rio Grande do Sul deve ter aberto um sorriso agora. Se eu escolher bife, eu posso fazer bife com sorvete, bife com torta. Se eu escolher camarão, posso fazer camarão com sorvete, camarão com torta. Então, quantas refeições eu posso montar? 6, né? 2 mais 2 mais 2. 6. 3 vezes 2, 6 é a resposta. Se prestarmos atenção a esse problema elementar, isso poderá ser de extremo proveito para a resolução de problemas mais complicados. A resposta foi 3 vezes 2. Por que 3 vezes 2? Porque nós conseguimos, né, enumerar, né, escrever aí as refeições e agrupá-las em 3 grupos de 2, certo? E o número de elementos que há em 3 grupos de 2 é exatamente 3 vezes 2, 6, certo? 3 grupos de 2, o número de elementos é 2 mais 2 mais 2, 3 vezes, né? Isso é exatamente igual ao produto 3 vezes 2. Por que 3 vezes 2? Por que 3? Por que são 3 grupos? Porque eu montei os grupos conforme o prato principal e havia 3 pratos principais. Por que os grupos são de 2? Porque dentro de cada grupo, né, eu variei a sobremesa, né, e havia em cada grupo 2 sobremesas possíveis, certo? Então por isso que nós formamos 3 grupos de 2 e a resposta é 3 vezes 2 igual a 6. O princípio multiplicativo, que alguns preferem chamar de princípio fundamental da enumeração, princípio fundamental da contagem, diz exatamente o seguinte: se você tem que tomar sucessivamente 2 decisões, e aí a minha decisão para escolher uma refeição, as decisões que eu deveria tomar eram escolher o prato principal, escolher a sobremesa, né? Se você tem 2 decisões a tomar sucessivamente, se a primeira decisão pode ser tomada de 3 modos, e se depois de tomada essa decisão, a segunda pode ser tomada de 2 modos, então o número de maneiras de tomar as 2 decisões sucessivamente é 3 vezes 2 é 6, né? Ou de modo mais geral, se você tem 2 decisões a tomar em seguida, sucessivamente,
se a primeira decisão pode ser tomada de X modos, e se depois de tomada a primeira decisão, independentemente da maneira como ela foi tomada, há sempre Y modos de tomar a segunda, então o número de modos de tomar as duas em seguida é X vezes Y, certo? Por quê? Porque você forma, não, enumerando X grupos de Y. Em X grupos de Y objetos, você tem X vezes Y objetos, certo? Esse é o princípio multiplicativo, que é o princípio básico da contagem.